A paz esteja com todos. Tenho compromisso com o Pai e o Filho de pregar a palavra segundo a reta justiça. Me refiro ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, e ao seu Filho, Emanuel. Que segundo as Escrituras, Isaías 7 verso 14, e Mateus 1 verso 22 e 23, seu nome próprio e pessoal é Emanuel. Que significa Deus está conosco. A Cidade Santa. Parte 2. Tema: quem entrará? E quem ficará de fora? Este é um assunto de maior importância para os que querem se salvar e levam a sério os mandamentos do Pai, nosso Criador, do Messias, o Emanuel, nosso justificador, e do apóstolo Paulo, nosso enviado. Ele nos fala em 1 Coríntios 6, verso 9, confira. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. O Pai justo e bom nos deu os seus mandamentos para nos ensinar, abençoar e santificar. Porém, os homens filhos do maligno dizem que já passou. Mas os filhos sábios nos dizem o que vamos ouvir no seguinte texto. Eclesiastes 12, verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O rei Davi, um homem sábio e abençoado. A própria Escritura nos diz que seu coração é segundo o coração de Deus. Nos fala da lei com grande inteligência e sabedoria. Confira, Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Já ouvimos testemunhar dois grandes sábios, Salomão e Davi. Agora vamos ouvir o testemunho de outro sábio, o maior entre todos. O próprio Filho do Deus Criador, o Elohim de Israel. João 12, verso 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Vamos ouvir mais um testemunho, agora do nosso amado irmão Paulo, o enviado para reis e gentios. Prestem atenção no que ele nos diz sobre a prática dos mandamentos, Romanos 2, verso 13. Pois, diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim, os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Peço a atenção especial de todos para ouvir o testemunho do próprio Deus, falando sobre os que não entrarão. E por quê? Hebreus 4, verso 3. Porquanto, somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entraram no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia, nestes termos: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente, no texto citado há pouco, confirma: jamais entraram no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade, e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Conselho de hoje.
irmãos e irmãs e todos que querem se salvar e que estão esperando a segunda vinda do nosso Messias. Fujam de toda e qualquer religião, porque nenhuma procede do Criador e do seu Filho. E assim nada tem de proveitoso para nos ensinar. Pelo contrário, somente a perdição dos que nela confiam. Versículo para a meditação de todos. Apocalipse 22, verso 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A paz esteja com todos. Amém.